Bom dia a vocês, a todos meus amigos que seguem o canal VJLR, a Arte da Marmoraria. Eu estou aqui para ensinar para vocês hoje. Eu estou fazendo um acabamento de uma bancada aqui e tem pessoas que estão começando, né, e nunca trabalhou fazendo bancada, então estou aqui para mostrar para vocês como é que faz. Aqui na minha marmoraria eu uso lixa, eu não uso rebolo não, porque o rebolo tem que usar seco e ele dá poeira, né? Quando usa seco dá poeira. E eu uso aqui, no meu caso aqui, eu uso sem, no caso com a politriz, né? Que é a úmido, que usa água, né? Então, e interessante também falar para vocês, porque tem seguidor meu aí que começou a empresa, só que eles compraram politriz a seco, só que a politriz a seco não é muito bom porque gasta muita lixa, né? E você vai gastar a lixa site e a lixa site gasta muita lixa. Então você vai ter um gasto maior. Então é importante você usar a politriz a úmido, né? De lixa d'água, né? Que usa essas lixas aqui, né? Tá vendo? Usa essas lixas aqui de velcro, que chama lixa d'água, chama lixa de brilho. Uns chamam de lixa de brilho, outros chamam de lixa d'água. Então ela é de velcro, ela tem a sequência certa, né? Eu mostrei lá nos vídeos lá, com a sequência certa. Então é importante você usar ela. Então aqui é o seguinte, eu estou fazendo um acabamento aqui nessa bancada seca aqui, né? Mostrando para vocês aqui. E essa esquina aqui, ó, para fazer ela, se você for usar o rebolo 120, aí você pode usar ele direto, você não precisa de usar a lixa para quebrar a quina, não. Ele, o 120, você pode quebrar a quina com ele. Você faz o bisote primeiro, né, que a gente chama de bisote, esse quebradinho de quina. Você faz o bisote primeiro, para você saber fazer, quando você faz o acabamento arredondado, que aqui na minha empresa eu faço acabamento arredondado. Então você faz o bisotinho primeiro se for usar o rebolo, você faz com 120, você faz o bisotinho primeiro, faz o quebrado, né? Dá um quebradinho ali, que fica um quebradinho bacana, que não fica muito, que fica um quebradinho bacana. Depois que você fizer esse quebrado, você vai inclinar um pouquinho o rebolo, vai quebrar outra quininha, né? No caso aqui, ó. Você quebra, faz o bisote aqui, quebra, né? Faz o quebradinho aqui do bisote. Aí depois que você fez o bisotinho aqui, um pouquinho maior, aí você vai quebrar poder você fazer o redondo. Primeiro você vai fazer o quebradinho desse bisote primeiro, né? Você fez o bisote, aí sobra a quininha de cima e a quininha de baixo. Aí você vai, com a mão levinha, vai quebrar essa quininha de cima, com a mão levinha vai quebrar essa quininha de baixo. E depois você vem fazendo, né? Você vem fazendo esse movimento aqui com a lixadeira, com a mão bem levinha. Importante lembrar também que você vai fazer quando você vai fazer o arredondado, você vai pôr na lixadeira a lixa. É importante você, quando vai fazer essa parte aqui, usar a 400 quando ela já não tiver mais grão, quando ela tiver zerado o grão já, quando ela tiver acabando já. Porque se você fizer ela com grão, ela vai amassar ela não vai fazer um arredondado, ela vai amassar, né? Por causa que ela vai ela vai lixar mais, então vai desgastar mais a pedra, então vai amassar. E quando você faz com ela, depois que ela acabou o grão, que ela tá quase no ponto de jogar fora, aí ela vai dar um arredondado bonito, porque ela só vai dar acabamento, ela não vai desgastar a pedra. Então é importante isso. Para vocês que às vezes não tem, né, que vocês estão começando e não tem essa lixa 400 que já está quase acabando, já acabou o grão, já só está na parte lisa já, você vai aí na marmoraria, você vai na marmoraria e pede aí o acabador aí para arrumar para vocês, né? Porque você está começando, então você vai ter só lixa nova. Você não vai ter essa lixa né, que já está acabando. Então é importante você ir na marmoraria, olhar com o acabador lá, né? O acabador vai arrumar para você uma lixa uma lixa 400 que já está acabando já, que já acabou os grãos já, que é importante usar nessa parte de acabamento aqui, fazer o arredondado aqui com a lixa que acabou os grãos já, que aí a 400, né? Que aí você não vai ter esse problema. Aqui, igual eu estava falando para vocês, como eu trabalho com a lixa, aqui eu não trabalho fazendo poeira, eu não gosto de fazer poeira, então aqui é importante o seguinte, no caso, se você for fazer isso com a lixa com a lixa molhada, se não for com rebolo, 120, então você pega a 50, quando ela tiver nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui? É uma lixa mais
Aqui é uma lixa, essa aqui, ó. Essa aqui é uma lixa mais nova. Essa aqui é uma lixa mais nova, tá vendo o grão dela? E essa aqui é a lixa, mesma lixa 50, só que porém quase acabando. Então, quando você fazer esse quebrado aqui, se você não for usar o rebolo 120, você for fazer com a lixa 50, é importante você usar ele, né, já bem desgastado, já a lixa bem desgastada, já você passar, você tem que fazer um movimento rápido, você tem que ir e voltar sem, com a mão levinha, não pode forçar a mão não, poder fazer esse quebrado, esse bisotinho. E depois você vem com a 100, você vem com a 100 e acaba de passar no bisote. E depois você vem com a 400 e faz o, né, e faz o quebradinho na parte de cima e a parte de baixo para tirar a quininha do bisote. E depois vem com a 400 para fazer o arredondado, só que a 400, igual eu falei para vocês, ela tem que já ter acabado o grão, já tem que ter zerado o grão. Ela não pode ter grão não, que se ela tiver, ela desgasta a pedra e vai amassar, em vez de fazer o arredondado, vai amassar o acabamento seu. Aí vai ficar aquele acabamento feio, parecendo que está amassado. Então é importante que ele esteja já acabando já, que só tem um pouquinho a coisa, que ele já zerou todo o grão já, que só está na parte vermelha ali, zerando, quase acabando. Aí que vocês vão fazer esse arredondado bonito, que vocês vão conseguir fazer esse arredondado bonito no acabamento. Então, a dica fica para vocês aí. E vocês for comprar o rebolo 120, vocês compram daquele menorzinho. Acho que me parece que é 4 polegadas. Não compra daquele maior, não, que aquele maior ele vibra a lixadeira e a politriz, né? E estraga ela. E não é bom, ele não presta. Então é bom se você comprar daquele rebolo menorzinho. E o grão é 120. Você vai comprar sempre o 120. Não pode comprar outro grão diferente não, que para esse tipo de serviço você vai comprar o 120. E às vezes ele estiver vibrando, quando você põe na politriz estiver vibrando, você passa ele no chão, para ele parar de vibrar, você passa ele no chão, que aí ele acerta e para de vibrar. Né? E quando eu tiver, nesse caso aí, você vai usar sempre o 120, né? Se for o rebolo, o 120 e vai usar ele o menorzinho. Não vai comprar aquele maior não, porque aquele maior vai estragar sua politriz e ele é muito ruim, não presta não. Então o menorzinho que é o melhor. E então fica a dica para vocês aí. E aqui também, ó, quando vocês for fazer essa quina aqui, tá vendo? Quando você for fazer essa quina aqui, ó, é importante que você pega o esquadro, coloca aqui, marca 4 milímetros, e risca com giz. Marca 4 milímetros de um lado e do outro, risca com giz, que aí quando você fazer o arredondado aqui, você tem noção, né, o giz está ali para limitar, para você não passar da onde que é necessário. Então é isso aí, vocês não deixam de fazer isso. Sempre usando essas táticas aí, né? Você vai riscar aqui 4 milímetros, 4 ou 5 milímetros, você vai riscar aqui de um lado e do outro, da quina aqui, né? Você vai afastar aqui 4 milímetros ou 5 milímetros e vai riscar com giz, com esquadro de um lado e do outro. E depois você vai fazer o bisotinho da mesma forma que eu falei com vocês, fazer o bisotinho. Quando vocês fizerem o bisotinho, aí você vai quebrar a quininha do bisotinho de um lado, a quininha do outro. E aí você vai fazer a parte arredondada com a lixa 400, que, como eu falei para vocês, que já está acabando, que não tem mais grão. Que aí vai fazer um arredondado bonito. Então, e também lembrando aqui que você tem que ir com a politriz, você tem que ir com ela e voltar, você não pode parar não, que aonde que ela parar, ela amassa o acabamento. Então não pode parar não, você tem que ir e voltar, fazer um movimento indo e voltando, girando ela, né, fazendo esse movimento aqui, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Indo e voltando. Vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Indo e voltando. Vocês não podem vocês não podem parar a lixadeira, a politriz no lugar, que se você parar, ela amassa o acabamento. Então tem que ir e voltar. Fazer esse movimento aqui, né, igual eu mostrei para vocês. Você vai fazer isso, né? Fazer esse movimento aqui, indo e voltando. Não pode parar a politriz num lugar não, que se você parar um pouquinho, ela amassa o acabamento. Então para quem está aprendendo é importante isso aí. Então fica a dica para vocês aí, não deixe de compartilhar, de seguir. Né? E tem mais dica lá no canal, lá tem mais vídeo lá gravado lá, né? Que vocês poderão lá assistir outras técnicas lá que tá para fazer bancadas lá. E não deixa de se inscrever, né, para vocês receberem notificações. E fica essa dica para vocês aí.